Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas eu em todos os vídeos tenho algum azar. Ou aquela merda grava ao contrário, ou eu tenho que gravar porque não consigo passar para o tablet, ou neste caso a bateria acaba e eu tenho que mudar do tablet para o telefone. Isso acontece muitas vezes. Tenho que me desculpar, eu sou iniciante, ok? Desculpem, a sério, não é por mal. Não é por mal. Eu até quero fazer vídeos decentes e assim, mas acho que sem uma câmera normal eu não vou conseguir nunca fazer um vídeo decente. Por isso, desculpem, ok? Fiquem lá com o vídeo. Olá pessoal e bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Shanti e no vídeo de hoje eu trago um vídeo de dicas. Então para este vídeo eu reuni algumas dicas da minha experiência no secundário e na básica também, mas o mais importante mesmo é no secundário, porque o secundário é mesmo o mais difícil, pelo menos na minha opinião. Eu acho o secundário muito mais difícil que o básico, e então neste vídeo eu reuni algumas dicas e vou mostrar. O que eu tenho para vocês é organização. A organização é fundamental para vocês conseguirem conciliar os estudos com os trabalhos que terão para fazer e outras atividades que vocês tenham para fazer, portanto, atividades extracurriculares, ou se vocês tiverem outras aulas além da escola, tipo ATLs e cenas do género. Eu acho que é muito importante. Eu tenho uma agenda e nessa agenda eu aponto os meus trabalhos, os meus testes, os meus compromissos fora da escola, e eu assim consigo organizar-me muito melhor e consigo saber quando é que eu tenho que fazer o teste, quando é que eu tenho que estudar para o teste, quando é que eu tenho o trabalho para apresentar, ou quando é que eu tenho o trabalho para entregar, quando é que eu me vou juntar com os meus colegas, ou quando é que eu vou me concentrar e vou pegar em alguma coisa para fazer o trabalho. E assim eu consigo ter tudo organizado e nunca deixo nada tipo para a última semana, ou mesmo para o dia antes do teste ou antes de entregar o trabalho, porque isso é horrível fazerem isso, porque vai-vos ser uma cagada. É o que eu vos tenho a dizer, uma cagada. A minha segunda dica é a atenção nas aulas. A atenção nas aulas é algo super importante e eu aprendi isso da pior maneira. Eu no meu 10º ano passava as aulas todas desatentas, e chegava a casa e tinha imensas dificuldades para estudar. Não sabia o que é que a gente tinha dado na aula, ou como é que o professor tinha resolvido aquele exercício, ou como é que tinha respondido àquela pergunta. E então no 11º ano eu comecei a estudar muito mais, até por conta dos exames. Então eu comecei a estar com atenção nas aulas, e sempre que chegava a casa e tentava estudar, eu conseguia estudar porque eu tinha ouvido aquela matéria e eu sabia o que é que tinha que fazer ou o que é que eu tinha que responder. Então eu acho que a atenção é uma coisa que vos ajuda imenso. A minha terceira dica é os resumos. Façam resumos, imensos resumos, tipo, comprem um caderno e façam resumos só tipo, de uma disciplina, principalmente às disciplinas de exame. Por exemplo, eu tenho exames no 12º ano de História. Eu tenho 3 anos de História, de calhamaços enormes mesmo. E como é que acham que eu vou chegar ao 12º ano e vou estudar tudo numa semana de 3 anos para um teste de um dia? Eu tenho resumos feitos do 10º e do 11º, vou fazer agora os do 12º, obviamente, e assim, quando chegar a época de eu estudar para os exames, eu vou ter o que eu tenho tipo em 3 livros assim, eu vou ter em folhas assim, provavelmente. Por isso sim, resumos também é uma coisa muito importante, e para além de ajudar nos exames, ajuda imenso nos testes, porque vocês têm tudo o que é importante para porem no teste. Façam também resumos do que o professor diz na aula. Muitas das vezes os professores dizem-vos as respostas dos testes, estão a olhar para os testes e estão a dizer-vos as respostas e vocês não têm atenção. Ou então estão a dizer, por exemplo, olha, isto é um bom exemplo, passei no teste, mas vocês estão-se a cagar, ninguém aponta nada e ninguém liga, e depois chegam ao teste, está lá o exercício, vocês sabem que aquele exercício saiu na aula, mas não tiveram com atenção e não apontaram ou não ouviram o que a pessoa disse e depois cagam-se. A minha quarta dica consiste no caderno de atividades. Sabem? É aquele livro muito pequenino que vem com o manual, é esse mesmo.
esse livro ajuda-vos imenso, mesmo que vocês não saibam. Muitos dos vossos professores provavelmente não vos dão exercícios para fazer ou nunca o usam na aula, mas se vocês estiverem em casa e tiverem o caderno de atividades, aproveitem e façam os exercícios que conseguirem. E assim, é uma maneira de vocês estudarem e de ver se têm dúvidas ou não. Assim, se tiverem dúvidas, levam ao professor na aula e ele explica-vos. A minha quinta dica refere-se ao estudo diário. Não quer dizer necessariamente que tenham que estudar todos os dias, mas acho que é muito mais fácil se vocês organizarem um plano de estudos semanal. Por exemplo, naquele dia vocês estudam aquilo, no outro dia vocês estudam aquilo. Por exemplo, estudar 1 hora ou 2 já é o suficiente para vocês conseguirem aprender tudo muito bem. A minha sexta dica é sobre os trabalhos. Muitos de vocês devem ter trabalhos, toda a gente tem trabalhos. E a minha dica é: não deixem os trabalhos para a última semana. Se vocês deixam os trabalhos para a última semana, eu só tenho uma frase para vocês: estão fodidos, mesmo, estão todos cagados, porque ou vai sair uma bosta, ou se for para apresentar vai sair uma cagada total, porque vocês não tiveram tempo de preparar a apresentação, ou não tiveram tempo de fazer o trabalho em condições. Por exemplo, eu sempre que recebo um trabalho, mesmo que tenha o prazo de 1 mês, 2 meses, 3 semanas, eu começo logo a preparar o trabalho. Começo logo, se for um trabalho de grupo, eu reúno-me logo com as pessoas e começo logo a tratar do trabalho, sobre quem é que vai dizer o que, quem é que vai pesquisar o quê, quem é que vai fazer a introdução, quem é que faz a conclusão, ou quem é que faz isto, ou quem é que faz aquilo. Eu gosto logo de ter logo tudo organizado nos trabalhos. Por exemplo, vocês têm um trabalho para o dia 20 de março. Em vez de vocês fazerem o trabalho todo no dia 15, vocês tentem fazer até ao dia 10, mais ou menos, e no dia 15 comecem a preparar a apresentação. Mesmo em trabalhos de grupo é muito importante, principalmente em trabalhos de grupo, quando vocês têm imensas pessoas para apresentar o trabalho, porque vocês sabem que há aquela pessoa que vocês vão lhe mandar o trabalho uma semana antes de apresentar, mas ela só na noite anterior é que vai abrir o trabalho e ler o trabalho, e depois está no meio de uma apresentação, está com o papel assim à frente da cara e depois desconta-vos pontos por causa disso. Por isso sim, preparem os trabalhos no mínimo uma semana antes de os terem que entregar. A minha sétima dica é sobre os trabalhos de grupo também, e é sobre a formação dos grupos. Vocês tentem, por muito que gostem dos vossos amigos, não se juntem com os vossos amigos logo. Tentem encontrar pessoas novas, ou principalmente pessoas que vocês não falam muito, que vocês sabem que vão estar com aquela pessoa e é só para fazer o trabalho. Porque eu garanto-vos que se vocês estiverem num grupo com os vossos amigos... Sorry guys, fiquei sem bateria no meu tablet, então vou ter que gravar assim. Vocês vão se juntar, por exemplo, em 5 tardes para fazerem um trabalho, quando podiam ter feito o trabalho tipo em 2, no máximo 3 tardes. Por isso sim, tentem escolher pessoas novas, até porque vocês sabem que há sempre aquela pessoa que só por ser vossa amiga vai dizer: faz lá esta parte do trabalho por mim, por causa disto, por causa daquilo. Faz lá esta parte porque eu não tenho tempo, sabes? A minha vida é muito complicada e não sei o quê. Por isso, vocês vão acabar por fazer a parte toda do trabalho dessa pessoa. Por isso, tentem escolher pessoas novas e que saibam que elas trabalham. A minha 8ª dica para vocês é não decorarem a matéria em si. Não têm que saber as linhas todas do livro. Têm que saber o que está lá dito e o que é que está lá escrito e o que é que eles querem dizer. E até é mais fácil assim, porque vocês sabem, por exemplo, é sobre este assunto e vocês depois estão noutra disciplina qualquer e ouvem falar sobre o assunto e vocês já sabem e conseguem relacionar as matérias. Por exemplo, em História eu posso dar uma coisa que eu vou dar depois em Geografia e depois vão se interligar e vai fazer tudo muito mais sentido na vida. A minha 9ª dica é: não sejam aquela pessoa que passa a aula toda a falar. Essa é a pessoa mais detestável que a gente pode ter na turma. Eu tenho pessoas assim na minha turma e a sério, eu às vezes apetece-me mandá-los para o cacete, mesmo.
eles não se calam, estão o tempo todo a falar e depois não deixam ouvir os outros, não ouvem eles, não ouve ninguém. Está tudo uma bagunça na sala, está o professor aos berros para dizer para eles se calarem, está o professor a berrar para dar a matéria, estamos nós a dizer shh, shh, cala-te, e depois ninguém percebe nada e é tudo uma merda, e eu não gosto que as coisas sejam uma merda. Por isso sim, se vocês querem estar na sala a falar, não estejam, vão-se embora se não querem estar na aula. Obrigado, toda a gente agradece. A minha 10ª e última dica é: durmam imenso, durmam aquilo que conseguirem. Durmam o essencial, durmam as 8 horas, durmam 10, durmam 12. Só não durmam tipo 5 horas antes de irem para a escola. Durmam pelo menos 8 horas antes de ir para a escola. Porquê? Porque quando vocês dormem, o vosso cérebro, sabem, ele refresca, ele limpa, ele fica todo lindo, e quando vocês vão para a escola, vocês aprendem. Quando vocês dormem, as coisas saem-vos todas muito melhores. Eu no 10º ano, eu ia dormir à 1 da manhã e tinha que acordar às 6 da manhã. Fodi-me todos os dias que fiz isso, porque estava na escola, estava a morrer, só me queria ir embora e só passava as aulas quase a dormir. Literalmente, eu acho que adormeci uma vez numa aula durante um filme educativo que a professora estava a passar. Isso não é agradável, por isso não durmam nas aulas e durmam em casa. Então, estas foram as 10 dicas que eu reuni e que eu achei mais importantes, pelo menos são importantes para mim, porque eu seguindo estas dicas eu tenho um aproveitamento escolar muito melhor e eu acho que vocês também vão ter, eventualmente. Se vocês gostaram do vídeo, metam um like. Subscrevam se me querem continuar a acompanhar, se querem continuar a ver os meus vídeos toscos e estúpidos, sem qualidade nenhuma, onde eu só falo cagadas. E deixem algum comentário cá em baixo sobre alguma coisa que vocês queiram que eu fale ou que eu faça. Menos desafios nojentos, não é, Alex? Eu não vou comer um ovo cru, obrigada de nada. E é isso, por isso, até à próxima, pessoal, e tchau!